E aí, galerinha, vamos chegando aí para a nossa correção da prova de Caruaru. Eu sei que tá tarde aí, mas como eu disse a vocês, eu estava assistindo Star Wars, não é? E tinha que primeiro terminar, né? Para depois a gente fazer essa correção da prova. Beleza? Vamos ver aqui. Bem, dizer para vocês o seguinte, que a prova de trânsito foi tranquila, não teve problema nenhum na prova de trânsito, tá? Alguns falaram, caiu a questão do artigo 95, pessoal, o artigo 95 estava dentro do conteúdo lá do artigo 24, então não tem nada de querer anular a questão ou coisa desse tipo não, tá certo? Bem, o que eu fiquei decepcionado foi com a prova, não é, de direito constitucional. Fazia tempo que a UPE, não é, não fazia merdas na prova de direito constitucional. Muito tempo. As duas últimas provas, não é, PM de 2018, PM de 2000, né? Ó, Tiago falando, que peste de rifa é essa, Tiago? Né? Que rifa é essa? Depois eu vejo essa rifa aí, Tiaguinho. Né? Ó, eu não sei que porra de rifa é essa, Tiago, quer me vender rifa aqui. Vê se pode. Então, eu compro, tá certo, eu vou comprar essa rifa. Não sei nem que rifa é essa, mas eu vou comprar, né? Rifa foi... não é, Cristiano? Que danado de rifa é essa? Sim, como eu estava falando, né? Ó, a prova de direito constitucional fazia muito tempo que a UPE não fazia besteira, né? Mas infelizmente nessa prova da guarda, infelizmente, há 3 questõezinhas ali. Uma eu já considerei anulada, tá? Por mim cabe anulação. E 2 com mudanças de gabarito, apenas em direito constitucional. Trânsito, tranquilo, tá certo? Eu só quero que vocês me deem aí um feedback em questão de se tá dando para ouvir direitinho, me dá um feedback aí para a gente começar a fazer a análise dessas provas. Alguém pode me dar um feedback se tá dando para ouvir direitinho aí, para a gente começar? Campanha Tadeu compre a rifa. Ó, esse Tiago, não sei, não tem jeito não, viu? Tem jeito não. Pessoal, e aí? Tá dando para escutar direitinho falar? Me dê aí um retorno aí, por favor. Tá tranquilo, Cristiano César? R$15 numa rifa, Tiago. Vai te danar, Tiago. Tu quer o quê? Trocar o carro? Pera aí, rapaz. Oxe, então vamos começar. Ó, eu estou com a prova Caderno 2, tá? Caderno 2. A prova é o Caderno 2. Beleza? Então vamos lá. 11ª questão. Primeira questão, vamos analisar trânsito, tá? Ele diz aqui: o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei 9.503, de setembro, ele quer a competência do artigo 21. Artigo 21 é da que é Cristiano César, mas só deram essa mesmo. Foi? Beleza, Cristiano. Então vamos lá, presta atenção. Ele quer a competência do artigo 21. Artigo 21 se refere ao quê? Aos órgãos executivos rodoviários da União, dos estados e dos municípios. Tá certo? Então vamos lá. Sobre essas competências, analise as afirmativas abaixo. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança dos ciclistas. Tanto é competência do artigo 21, também como é competência do artigo 24 e tem o correto. Boa noite, Tiaguinho. Um abraço, negão. Segundo item,
implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário, também competência, né, desses órgãos executivos rodoviários, item 2, correto. 3. Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Corretíssimo, todas as três competências lá dos órgãos executivos rodoviários. Letra E, 1, 2 e 3, correto. O meu com o gabarito também foi esse da UPE, tranquilo. 12ª questão. De acordo com o CTB, agora ele quer a competência dos municípios, né, que está prevista lá no artigo 24. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no CTB, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Competência do município, tranquilo, né? E a gente pode dizer que até, inclusive, é uma competência privativa do município. 2. Implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias públicas, ó o erro aqui, ó, e privadas. O erro está aqui. Não é nas vias privadas, e sim nas vias públicas, que é o famoso Zona Azul. Então, esse item 2 está errado, tá? Terceiro, planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. Corretíssimo também, tá? É competência, sim, também do município, e a gente pode dizer, inclusive, com a competência privativa do município, é o famoso rodízio. Então, nessa 12, itens 1 e 3 corretos, não é? Também esse é o gabarito que foi fornecido pela UPE. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. 13. Ele quer ainda a competência dos órgãos, né, municipais de trânsito. E nessa é a polêmica, né? Porque ele coloca aqui sobre o artigo 95. Pessoal, o artigo 24, inciso 9, né? Ele é claro lá que diz que o município deve observar o que está previsto lá no artigo 95. Então você, obviamente, quando você lesse o artigo 24, inciso 9, obviamente você deveria ir ao artigo 95 para saber o que deveria ser aplicado correspondente ao artigo 95. Isso é claro. Então, o aluno que não fez isso, errou. Eu, em sala de aula, eu mostrei esse artigo 95, né? Eu acho que o professor Mécio, com certeza, deve também ter mostrado, né, esse artigo 95. Então, não tem nada para mim, não tem nada que anular essa questão dizendo que está fora, não é, do programa. Não, está dentro, porque o artigo 24, inciso 9, fala do artigo 95 e você teria que saber o que se refere esse artigo 95, tá certo? Então, analise as afirmativas abaixo. Obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança deverá ter permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via para ser iniciada. Certíssimo. Então, obrigatoriamente, para que uma via possa ser utilizada, tem que ter autorização do órgão e ela deve estar devidamente sinalizada, tanto sinalização horizontal como a sinalização vertical. Vamos lá. A obrigação de sinalizar a interdição da via decorrente do início da obra ou evento é do órgão ou entidade de trânsito que autorizou a sua realização. Tranquilo, não é? Sem problema nenhum também a questão aí, não é? Deixa eu ver só
fazer essa leitura desse artigo 95, que ele diz o seguinte, ó. A obrigação, cadeia proibida, a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento. Esse item 2, ele está errado, tá? Porque o artigo 95, parágrafo 1º, ele diz que a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução e não é? E não aqui, como ele está dizendo, do órgão ou de trânsito que autorizou a sua realização. Então, está errado aí o item de número 2. Item número 3. Salvo em caso de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via deverá avisar a comunidade por intermédio dos meios de comunicação social com 48 horas de antecedência qualquer interdição da via. Correto, né? É o que está previsto aqui no parágrafo 2º do artigo 95. 1 e 3, correto, é o meu gabarito, também bateu com o gabarito da UPENet. 14ª questão. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade, então ele quer aquela questão, né, de ver quem tem prioridade, quem tem livre circulação, estacionamento, né? Então, só lembrar que os batedores têm apenas prioridade. Os veículos de emergência, urgência, fiscalização de polícia, além de prioridade, eles têm o quê? Livre circulação, livre estacionamento e parada, desde que o quê? Devidamente sinalizados, com luz intermitente vermelha e o alarme sonoro. Se tiverem tudo isso aí, eles vão ter realmente prioridade, livre circulação, livre estacionamento e parada. Então ele diz: os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Deverão atender a algumas exigências previstas no CTB. Ele quer a questão incorreta, como sempre, né? A UPE adora trabalhar com questão incorreta, tá? Então vamos lá. Os veículos destinados a socorro devem ser devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. E quando em serviço de urgência, esses dispositivos devem estar acionados. Correto. Então, letra A está correta. Letra B. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Também está correta. C. A prioridade de passagem na via e no cruzamento de veículos destinados a socorro deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas às demais normas do CTB. Também correta a letra C. Letra D. Quando os dispositivos de veículos destinados a socorro estiverem acionados, indicando a proximidade deste, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda e não pela faixa da direita, como diz a letra D. Então, letra D, incorreta. Meu gabarito, gabarito da UPE. Tranquilo? 15ª questão. Sobre o que deverá fazer todo condutor ao perceber que outro que o segue tem propósito de ultrapassá-lo, analisa as afirmativas abaixo. Então, essa 15, ela vai trabalhar com aquelas normas de circulação e conduta que estão previstas lá, né, no edital, artigo 29 e artigo 30. Bora lá. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Tranquilo? 2. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela o qual está circulando sem acelerar a marcha. Corretíssimo também.
3. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter uma distância entre si, tal não permita que veículos que ultrapassam possam se intercalar. Totalmente essa errada aqui, essa 3. Então, os veículos de grande porte devem guardar uma distância para que outros veículos possam se intercalar para poder fazer a ultrapassagem. Então, o item 3 está errado, itens 1 e 2 corretos. Meu gabarito da UPENet. 16. Em relação aos pedestres, eu disse a vocês, todos os meus alunos, né, que a cobrança ia ser muito, e vocês tinham que ter muito cuidado com competências, 21 e 24, e com o capítulo relativo aos pedestres, né? Eu disse para vocês, principalmente artigo 68 e 69, né, que você tem que prestar bastante atenção, porque tem muita pegadinha. Então vamos lá. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriados das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestre. Correto o primeiro item, tranquilo? Item 2. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Corretíssimo, é o único, né, que pode equiparar-se, né, ao pedestre, é o ciclista desmontado. Nos itens, nas áreas urbanas, item 3, nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita pelos bordos da pista em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Olha o erro aqui. Embora nesse caso a prioridade seja dos veículos. O erro está aí. A prioridade é dos pedestres e não dos veículos. Então, nesse daqui, itens 1 e 2 corretos. 17. Os pedestres também são responsáveis pelo trânsito e devem adotar precauções para resguardar sua segurança. Ele quer a questão incorreta. Bora lá. Letra A. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação. Corretíssimo. Letra A. Nos locais onde houver sinalização semafórica de controle de pedestres, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, exceto em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem. Não, está errado, né? Então, nesse caso, mesmo havendo a mudança do sinal luminoso, os veículos têm que esperarem para que o pedestre possa concluir a travessia. Então, 17, incorreta a letra B, né? Tranquilo, meu gabarito da UPE, tranquila a questão 17. Questão 18, ele quer saber sobre os equipamentos obrigatórios, artigo 105. Né? Então vamos lá. Cinto de segurança, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percurso que seja permitido viajar em pé. Corretíssimo, né? Falei isso no meu aulão do dia 7 lá no NUS. A gente trabalhou com isso. No meu aulão de véspera lá para o curso do professor Isaqueu, nós trabalhamos com isso. Eu disse para vocês, cuidado, porque isso vai cair. A questão do cinto de segurança, como está aqui, caiu. Então, item 1, corretíssimo. Item 2, os veículos de transporte de condução escolar devem possuir equipamento registrador instantâneo e inalterado velocidade e tempo, o famoso tacógrafo. Correto também a questão aí. 3, para as bicicletas é obrigatório o uso de campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo. 1, 2 e 3, correto, sem problema nenhum. 19. Então, meu gabarito, letra E, gabarito também da UPE, letra E. 19. Em relação às exigências de equipamentos de segurança, também artigo 105. Nenhum veículo
poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. Correto também, né? Item 1, corretíssimo. Item 2. Os veículos devem obrigatoriamente possuir dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruídos, o famoso, né, catalisador. Correto também. Item 2. Item 3. O encosto de cabeça é um item de segurança obrigatório. Olha o erro aqui, ó. Apenas aos veículos automotores do tipo passeio. O erro está aí, é para todos os veículos. Então, meu gabarito, letra C, 1 e 2. Gabarito da UPE também, letra C, 1 e 2. Última questão de trânsito, não é? Questão 20. Diz lá: com base no CTB, em relação às motocicletas motonetas, então ele quer saber sobre motocicletas e motonetas, aquele artigo 139A, a famosa motofrete, né? Então, item 1. Se destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão executivo de trânsito do município. Olha o erro aí. Não é do município, é do Estado. Quem deve autorizar é o DETRAN e não o município. Item 1, errado. Item 2, é obrigatória a instalação de protetor de motor mata-cachorro e de aparador de pipa. Corta-pipa, né? Certíssimo. E o 3, é exigido a inspeção semestral para a verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança. Correto. Meu gabarito da UPE, letra D, 2 e 3, corretíssimo, tá certo? Então, finalizamos aí, não é? A primeira correção, que é a correção da prova de legislação de trânsito. Mais uma vez eu peço desculpa a vocês, né? Essa hora é ingrata, mais de meia-noite o professor corrigindo a prova, mas dei aula ainda hoje à noite e quando cheguei estava passando Star Wars, né? Então eu não poderia perder esse filme por nada. Então, depois de Star Wars, eu estou aqui gabaritando a prova para vocês. Meus amigos, trânsito, quem estudou comigo, a gente trabalhou excessivamente essas questões e eu sempre dizendo para vocês, é letra de lei, tem que se ligar nos detalhes, e foi o que aconteceu. O PE em trânsito não teve problema. Quem assistiu às minhas aulas, quem assistiu o meu aulão, não é? Tranquilo, gabaritou o trânsito como a gente tinha previsto. Agora vamos para direito constitucional, que é a bronca, tá? Então, 3 questões problemáticas em direito constitucional. A UPE fazendo besteira, fazia tempo que a UPE não fazia besteira, mas fez. Mas lembrando que, quem foi meu aluno, trabalhamos todo o conteúdo de direito constitucional. A prova de direito constitucional, as 15 questões de direito constitucional, trabalhamos em sala de aula, e dia 14, né, sexta-feira passada, quem foi para o meu aulão, meu nego, se deu bem, mas se deu muito bem, porque nós trabalhamos a prova aqui da Guarda Municipal de Caruaru, tá? Então vamos lá. Então, primeiro item, HC, sobre habeas corpus, ele pede aqui, ó, é possível a impetração de um HC, questão 21, é possível a impetração de um habeas corpus de forma preventiva, ou seja, a violência ainda não se consumou, ela se encontra em fase de ameaça. Certíssimo, não é? É o HC preventivo diante de uma ameaça. Certíssimo. Item 2. Não é possível a impetração de um HC para reprimir coação e liberdade de locomoção decorrente de abuso de poder. Errado. Lembre-se, qual é o objeto do HC? Liberdade de locomoção quando sofreu uma ameaça ou violência decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Então, item 2 está errado. Item 3. É possível a impetração de um HC para reprimir coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade. Item 3 também está corretíssimo, pessoal. Item 4.
São gratuitas as ações de HC apenas aos necessitados? Não. HC e HD é gratuito para todas as pessoas. Item 4 errado. 21, itens 1 e 3 corretos. Letra B, meu gabarito, gabarito da UPE, tranquilo. Questão 21. Questão 22. Eu disse para vocês, vai cair crimes inafiançáveis, vai cair crimes imprescritíveis. Decora o 624. Se decorar o 624, vai se dar bem na prova. Caiu novamente na prova, pessoal. Então, espero que quando vocês estivessem fazendo essa questão, lembrassem de mim aí no 624. Então, vamos lá. Item 1. Ele diz que o item 1 é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Item 2, inafiançável e imprescritível. Simples. Vamos lá. 624 quer dizer 6 crimes inafiançáveis, 2 crimes imprescritíveis e 4 crimes insuscetíveis de graça, indulto ou anistia. Quem são os 6 inafiançáveis? Racismo, grupos armados civis ou militares e o famoso HT3. H de crimes hediondos, T3, lembra aí, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e tortura, né? São o HT3. 2 imprescritíveis, racismo e grupos armados. E 4 insuscetíveis de graça, indulto e anistia, que são o famoso HT3, hediondos, tortura, tráfico, né? E terrorismo. Então vamos lá. Tortura 1 é inafiançável e insuscetível? É. Racismo é 2, inafiançável e imprescritível? É. Ação de grupos armados também é inafiançável e imprescritível? É. E terrorismo é 1, inafiançável e suscetível de graça e anistia? Letra A, correta, não é? Então, questão 22, letra A, corretíssimo. Meu gabarito, gabarito da UPE. Questão 23. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, analisa as assertivas a seguir. Grande Evan Silva. Vamos lá, Evan. Eu sei que a hora está adiantada aí, mas foi a única hora que eu pude aí para revisar essas questões aí, né, da prova de ontem da Guarda Municipal. Bora lá, grande Evan. Vamos seguindo aí. Então, item 1. Os direitos e as garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Certíssimo o item 1, não é? Isso quer dizer que o nosso rol de direitos fundamentais é um rol exemplificativo e não um rol exaustivo. Item 1, corretíssimo, rol exemplificativo. Item 2. É imediata aplicação das normas dos direitos e deveres fundamentais. Tranquilo, a aplicação realmente ela é imediata. Item 2, correto. Item 3. É possível que os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos tenham equivalência às emendas constitucionais conforme requisitos previstos na Constituição. Que requisitos são esses? De ser aprovado de acordo com a emenda constitucional, ou seja, aprovado nas duas casas, Câmara e Senado, cada casa em 2 turnos, e cada turno tem que ter o quê? 3/5 de seus participantes, dos seus integrantes. Então, item 3, correto também. Item 4. A Constituição Federal veda a adesão do Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. É o erro aí, justamente, artigo 5º, parágrafo 4º, né? O Brasil manifestou essa adesão ao Tribunal Penal Internacional em 1998, item 4, errado. Então, meu gabarito da UPE, 1, 2 e 3, correto. Vamos lá aqui. Letra U, 24, ele fala o seguinte: A foi condenada a 15 anos de prisão e posteriormente foi constatada de forma inequívoca a sua inocência
por decorrência de erro do Poder Judiciário. Meus amigos, aí fala daquela questão da indenização, né? O Estado deve indenizar por erro judiciário ou preso que ficar preso além do tempo devido. Então, é a responsabilidade civil do Estado em relação às decisões judiciais, tá certo? Então, o primeiro item correto é em relação ao A. O B. B foi condenado a 10 anos de prisão, todavia, apesar de sempre ter tido bom comportamento, passou 15 anos, ou seja, passou além da pena. Isso quer dizer que o Estado também deve indenizar aquele que está além da pena prevista. Então, o B também está correto, cabe uma indenização. C. C sofreu dano moral e material por seu vizinho, não é? Por seu vizinho. Um beijo aí para Tassiana aí que está me assistindo aí, eu vi o link dela aqui, né? Um beijo, Tassiana. Ainda acordada, vai dormir, menina. Tá tarde demais. Ó, C sofreu dano material e moral por seu vizinho após desentendimento em reunião de condomínio. Ora, C não tem nada a ver aí, não, né, C? Ó, não tem nada a ver. C não vai ganhar indenização do Estado, não. C deve ganhar indenização do vizinho e não do Estado, tranquilo? Então, C não cabe indenização nenhuma para ele, tá? Um beijo, Tassiana. Então, vamos lá. Item 1. Nem A nem B são passíveis de indenização pelo Estado. Errado. A e B são passíveis de indenização. 2. C é passível de indenização pelo Estado. C não. C não é passível, não. 3. Apenas B é passível? Não. A e B. O item 4. Tanto A quanto B são passíveis de indenização pelo Estado. Então, 24, letra D, item 4. Meu gabarito da UPE correto, né? Diga, Maria Júlia, o que você quer? Minha filha está acordada ainda, vê? Imagina olhando para mim aqui. Quer vir aqui ficar com o papai, é? É? Acabou o filme, depois o papai vê o filme aí, tá certo? Então, 24, letra D. 25. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, analisa as proposições a seguir. Item 1. A regra geral é de que a atividade científica dependa de prévia autorização do Estado para ser desenvolvida. Pessoal, lembra que eu disse para vocês, qualquer questão que leve você, que induza você à censura, essa questão vai estar errada. Esse item vai estar errado. É o que aconteceu aí, porque o artigo 5º, inciso 10, diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, item 10 não, perdão, inciso 9, artigo 5º, inciso 9, diz lá: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Falei no meu aulão lá de Caruaru que a turma ia colocar alguma coisa sobre censura, liberdade de expressão, por conta do ato institucional número 5, né? Estamos aí fazendo aniversário aí do ato institucional número 5, que é de 1968, né? Então essa questão caiu, né? Liberdade de expressão, não existe censura. Ainda diz, lembra da música de Caetano Veloso, no Brasil é proibido proibir. Então item 1 errado. Item 2. A atividade intelectual não depende de prévia autorização para ser desenvolvida. Certíssimo, não é? Item 3. A regra geral é de que a atividade artística dependa de prévia autorização. Mais uma vez, censura não cabe. Item 4. A regra geral é de que a atividade de comunicação dependa de prévia autorização. Errado também, é censura. Então, o único item correto é o item 2, né? Item 2, letra E, meu gabarito da UPE. 26. Sobre a prestação de assistência religiosa prevista na Constituição, aí
artigo 5º, né, inciso 7º, ele diz o seguinte, item 1, é assegurada nas entidades civis de internação coletiva, certo. É assegurada nas entidades militares de internação coletiva, certo. Item 3, é assegurada apenas para determinados grupos religiosos? Não, é assegurada a todos, né? A todos, sejam internação coletiva civil ou militar. 4, não pode ser prestado em estabelecimentos prisionais. Claro que sim, é uma entidade civil de internamento coletivo. Item 4, errado. Então, corretos, item 1 e 2, questão 26, letra C, meu gabarito, gabarito da UPE. Sobre os direitos e garantias, analisa as proposições a seguir, questão de número 27. A Constituição Federal assegura proteção à participação individual em obra coletiva? Claro que sim. Quem é meu aluno, né? Eu sempre digo, eu falo, né, da questão da novela Escravizauro. Então, quem foi meu aluno lembrou da novela Escravizauro, que ela foi, eu dou como exemplo, que ela foi vendida para N países, né? Inclusive o direito de imagem. E eu sempre digo, ó, Lucélia Santos, que era a atriz principal, a sua participação individual foi maior do que os outros atores, que os outros figurantes. É participação individual em obra coletiva. Correto, item 1. Item 2. A Constituição Federal de 88 assegura proteção na reprodução da imagem. Claro que sim. Correto também. Item 3. Assegura proteção na reprodução da voz humana. Correto também. Item 4. Assegura proteção. Fala, Juju. Olha aí. Meu bebezinho aqui acordado uma hora dessa, né? Meu Deus do céu. Item 4. Assegura a proteção da reprodução de voz humana em atividades desportivas. Corretíssimo, pessoal. Tá certo? Então, aqui nós temos o artigo 5º, inciso 28, né? Que fala justamente sobre tudo isso aí, tá? Então, item 1, 2, 3 e 4, correto. Meu gabarito, letra A. Gabarito da UPE, também letra A. Tá comendo o que, Juju? Torcida. Juju tá comendo torcida, né? Vamos lá. Questão de número 28. Direitos sociais, né? Direitos sociais. Tranquilo. Que eu disse para vocês, direitos sociais do artigo 6º é decoreba. Dei um bisu para vocês. Tá demais. Temos LPs. Então, quem pegou o bisu, tá demais. Temos LPs, se deu bem. Então, vamos lá. Então, são direitos sociais. Educação, sim. Alimentação, sim. Proteção à maternidade, sim. Moradia, sim. Itens 1, 2, 3 e 4. Corretíssimo, né? Então, meu gabarito, letra E. Gabarito da UPE, letra E. Tudo corretinho, sem problema nenhum. 29. Ela fala do artigo 7º, né? Dos direitos trabalhistas. Também decoreba. Eu disse para vocês, decor. É decoreba, é letra de lei. Foi o que aconteceu aqui. Item 1. É proibida a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Correto. Item 1. Item 2. É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Certo. Corretíssimo. 3. É proibido o trabalho de qualquer a menores de... É proibido o trabalho de qualquer a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Correto também. O item 3. Item 4. A gestante tem direito à licença de 120 dias, não 180. Lembre que eu falei para vocês, vão colocar 180, mas não é 180, é 120. Então, itens 1, 2 e 3, letra B. Meu gabarito, gabarito da UPE, questão 29. Questão 30. Um município não pode ter mais de uma organização sindical. Então, artigo 8, não é? Fala sobre a organização dos sindicatos, sindicalização. Então,
O município não pode ter mais de uma organização sindical representativa de mesma categoria profissional ou econômica. Correto. O Estado pode ter mais de um sindicato, mas o município não, tá? Então eu posso ter mais de um sindicato de professores no estado de Pernambuco, mas no município de Paulista, de Recife ou de Olinda, eu só posso ter um sindicato dos professores. Item 1, correto. Item 2. O sindicato pode promover a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Olha o erro aqui, pessoal. Excluindo-se os interesses individuais. Ele tanto protege, não é? Tanto promove a defesa dos direitos individuais como dos direitos coletivos. Errado o item 2. Item 3. A afiliação a sindicato é facultativa. Mesmo a questão de associação. Ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado. Ninguém será compelido a sindicalizar-se ou manter-se sindicalizado. Não é? Item 3, correto. Item 4. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Certíssimo. Então, ó, correto. 1, 3 e 4. Letra D, meu gabarito da UPE na questão 30. Aí vem a bronca. Questão de número 31, que fala sobre nacionalidade. Por mim, questão anulada, e eu vou dizer por que a vocês. Então, quem já estudou nacionalidade comigo já sabe, né? Aqueles esquemas que eu sempre digo. Pessoal, para aprender nacionalidade em relação ao jus soli, você tem que saber a exceção e não a regra. E a UPE não soube a exceção, foi pela regra e errou a questão aqui. Vamos lá. Item 1. Z, grávida de 7 meses, e o esposo W são estrangeiros e vieram ao Brasil a turismo. Na viagem, Z entrou em trabalho de parto, de forma que seu filho Y nasceu em território brasileiro. Y é brasileiro o quê? Nato, né? Y é brasileiro nato, né? 2. Aí é a bronca. Veja só. K é da equipe diplomática da Embaixada da República Democrática do Congo, localizada em Brasília. E seu filho S nasceu no Brasil. Sim. S. Veja. O filho não nasce só de uma pessoa, não. O que a exceção diz? Para não ser brasileiro nato, tem que ser o quê? Filho de pais estrangeiros. Os dois, né? Então tem que ter pai e mãe, não é? E um deles está a serviço do seu país. Ele só fala em cá. Sim, eu sei lá quem é o pai dele. Eu sei lá quem é cá, se é mãe, se é pai. Então, tá faltando um aqui dos pais. Pode ser que o pai ou a mãe de S seja um brasileiro. Se for um brasileiro, dá o quê? Feijoada, brasileiro, nato. Então, meu amigo, item 2 para mim, anulada a questão, porque você não sabe, tem que ser os dois. E aqui ele só se refere a um pai que é cá. Tá faltando outro pai, outra mãe aqui para S, não é? Para definir o que S é, que o S é. Então, para mim, item 2 errado, questão, e não tem nas alternativas, né? Se referindo ao item 2. Então, para mim, a questão está anulada, a questão 31. Mas vamos ver os restos aí, né? A, brasileiro nato, segue em missão ao estrangeiro, a serviço da República Federativa do Brasil, e o seu filho nasceu no país do destino da missão. Então, o filho, né, de A vai ser brasileiro nato, né? M é nascida na Síria, mas deu entrada no pedido de nacionalidade brasileira. Ela reside no Brasil há mais de 15 anos. Então, outro erro aqui. O pessoal vê só. M é nascida na Síria, mas é filha de quem? De sírios ou de brasileiros? Porque se ela for filha de brasileiros, ela não vai ser naturalizada, não. Ela vai fazer a sua opção. Agora, se ela não for filha de brasileiros, ela pode se naturalizar se tiver há mais de 15 anos e sem condenação penal. Então,
não é? Outro item aqui, o item 3, que caberia aí, ficou vago demais e para mim também não caberia aqui. Aí o PE 1 e 3 são brasileiros natos, mas 2 e 4 ficam aí, né? Cito o exemplo com o Tiago na Síria, exatamente, Correia Lopes, não é? Eu sempre cito o exemplo de Tiago na Síria. Eu acho que é o PE está assistindo minhas aulas, fera, porque ele botou o mesmo exemplo que o meu na Síria. Então tem alguém da UPE assistindo as minhas aulas, Correia. Não é possível colocar o mesmo exemplo que eu coloco no país que eu falo sempre da Síria e a UPE coloca, mas o que acontece? Erra a questão, porque eu não sei. Hein, minha filha de quem? Não sei. Então, para mim, questão de número 31 anulada, beleza? 32. O voto no Brasil é direto e secreto, correto, não é? Sem problema nenhum, não é? O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são formas de soberania popular. Está lá no artigo 14, né, da nossa Constituição. Eu ainda, veja só, que a soberania popular, na verdade, que o artigo 14 diz, vejam só, é sobre o sufrágio universal, o voto direto, secreto e periódico. Na verdade, plebiscito, referendo, não é? O plebiscito, referendo e iniciativa popular não estão dentro da soberania popular, estão dentro da democracia participativa. Mas, dentro de um contexto, eu vou considerar esse item 2 correto, mas cabe aqui também uma contestação aí, tá certo? Então, só para vocês terem ideia, vocês pegam aí a Constituição, aí vocês vão lá no artigo 14, não é? Que fala sobre direitos políticos, ele diz, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, mediante. Então, na verdade, o plebiscito, não é? E o referendo, iniciativa popular, seria a democracia participativa. Mas, né, vamos considerar aí dentro de um contexto, eu vou considerar esse item 2, mas ele pode ser contestado. Tá? Vamos lá. Item 2. O item 3. O alistamento eleitoral obrigatório para os maiores, a partir dos 16 anos. Não. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Maior de 16 anos, menor de 18, o alistamento e o voto são facultativos. Então, item 3 errado. Item 4. O voto é facultativo para os maiores de 70. Correto. Então, letra B, 1, 2 e 4. Meu gabarito da UPE. Mas lembrando, esse item 2 cabe contestação. 33. Eita, 33. Quem está assistindo, quem assistiu minhas aulas, quem assistiu a revisão, aqueles gráficos que eu fiz, né? Presidente, governador, prefeito, que eu disse, ó, o que torna inelegível sempre é de fora para dentro, nunca de dentro para fora ou de dentro para dentro. Quem lembrou desses exemplos que eu dei em sala de aula, matou aí a questão tranquilamente. Então vamos lá. Item 1. A esposa de um governador pretende entrar na política e vai se candidatar ao cargo de vereador no município integrante do mesmo estado governado por seu cônjuge. Ela pode? Claro que não. Ela é inelegível, porque se ele é governador, torna inelegível o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau na circunscrição do seu território, ou seja, o estado. Então a esposa do governador, ela é inelegível. Item 2. A filha de um senador pretende se candidatar ao cargo de deputado federal no mesmo estado da federação, onde seu pai se encontra exercendo o referido mandato eletivo. Senador está dentro, ó. Lembra daquele gráfico que eu disse? Senador está dentro, deputado federal está dentro. De dentro para dentro não existe inegibilidade, então ela pode se eleger. Item 2, a filha
se elege. Item 3. Um deputado federal já era detentor de mandato eletivo quando seu irmão foi eleito prefeito de um município integrante do mesmo estado federativo. Esse deputado pretende se reeleger, mesmo com seu irmão exercendo o cargo. Primeiro, deputado federal não está dentro. Deputado federal é em relação ao estado e não em relação ao município. Então, dentro para dentro, naquela cadeiazinha do gráfico, deputado federal, nesse caso, pode tranquilamente. E se fosse governador, ele também poderia, porque é caso de reeleição. Tranquilo. Item 4. Um candidato, um cunhado do presidente da República, pretende se candidatar a vereador, sendo essa a sua primeira candidatura. Meu amigo, cunhado é parente, tá lembrado que eu digo? Então ele não pode. Então quem pode aqui? Só a filha do senador e o deputado. Item 2 e 3, meu gabarito letra E, gabarito da UPE letra E também. 34. Sobre a ação de impugnação do mandato eletivo, eu falei tanto para vocês. Quem assistiu meu aulão, quem assistiu minhas aulas, disse, vai cair. Cuidado em 3 situações. Justiça eleitoral, 15 dias, que é o prazo, não é? E a questão que ela segue em segredo de justiça. E outra coisa que eu digo, nunca é depois da posse, é sempre a partir da diplomação. Bora lá. Para o mandato de prefeito, este será impugnado perante a Justiça Comum Estadual, não. Perante a Justiça Eleitoral. Parece que eu estou lendo, parece que eu estou vendo ou dando aula e vocês assistindo e eu dizendo justamente isso, pessoal. Né? Item 2. O prazo de impugnação não é o prazo de interposição. O prazo de impugnação é de 15 dias contados da diplomação, da impugnação e não da interposição. Item 2, errado. 3. Será instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Certíssimo, item 3. Item 4. Tramitará em segredo de justiça. Não é? Presta atenção. Gabarito da UPE. Item C. 1 e 4. 1 e 4. Não é? Errado. Mudança de gabarito. Letra B. Item 3 e 4. Item 1 não é justiça comum estadual, é justiça eleitoral. Então, mudança de gabarito, pessoal, anota aí, não é gabarito C, é gabarito letra B. O PE errou aqui, mais uma cagada que deu a UPE nessa prova. Então, na questão 34, não é item C, e sim item B. Última questão, 35. Também deu merda aqui, deu cagada aqui da UPE. Bora lá? Preste atenção nessa questão. Um grupo de estudantes pretende fundar o Partido E, com vinculação apenas no âmbito do estado de Pernambuco. Não há interesse de aumentar o seu alcance político em nível nacional, considerando o temor dos ideais estarem deteriorados. Nesse caso, não existe ofensa à previsão constitucional acerca dos partidos. Está certo isso. Veja, o artigo 17 diz, sem obrigatoriedade de vinculação vertical, União, Estado e município. Sem obrigatoriedade. Mas não diz que é proibido, não. Não diz que o partido pode, eu partido posso vincular em âmbito da União, do Estado, do Distrito Federal, do município. Não tem problema. Ele não fala que é proibido, ele diz que não existe obrigação, sem obrigação, ou seja, não é obrigatório, mas não é proibido. Então o item está correto. O item 1 está correto, não é? Que ele só quer vinculação de âmbito estadual, tá certo? Então, errado o item 1 aí, né? E vai dar mudança de gabarito, porque, não é? O item 1 está correto e ela considerou o item 1 como errado, não é? E o item 1 está correto. Item 2. Uma das formas para que um partido político tenha direito aos recursos do fundo partidário, pessoal, eu disse para vocês que isso é cair, lembrar de 2 regrinhas. 3%, 1/3, 12%. Uma regra. Segunda regra. 15, 1/3.
3, 1/3, 2, 15, 1/3. É justamente o que eu falei, esse item 2 aí. Então, quem assistiu minhas aulas, quem assistiu meu aulão, tá aí o que a gente trabalhou, o bizu que eu dei para vocês, é o item 2. O item 3, então 2 está correto, 1 e 2 para mim correto. Item 3, o partido político deve prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral e não Tribunal de Contas da União. Item 3 errado. Item 4, não compete à Justiça Eleitoral a prestação de contas. É justamente o inverso, compete a ela. Então, gabarito da UPE. Gabarito da UPE, letra D, item, que ele coloca apenas o item 2. Gabarito da UPE. Errado. Meu gabarito, letra C, 1 e 2. Questão 35, caderno 2, questão 35, gabarito, letra C, 1 e 2. Meus amigos, acabamos aí a correção. Mais uma vez eu peço desculpas a vocês por essa hora, né? Deixa eu ver aqui, eu acho é quase 2 horas da manhã aqui e eu fazendo live aqui, podendo essa live ter sido mais cedo, mas não deu, eu estava trabalhando. Quando eu cheguei, meu filme Star Wars estava passando e eu fui, claro, assistir. Bem, dizer uma coisa para vocês. Fico muito feliz porque o que a gente trabalhou em prova, o que a gente trabalhou na sala de aula, tanto em trânsito como em constitucional, mais uma vez, aquilo que eu falei caiu, né? E eu tô achando, pessoal, que tem agentes da UPE assistindo minha aula, porque até os meus exemplos, não é, que eu utilizo em sala de aula, tá caindo aqui na prova, né? O maior exemplo, né, disso foi aquela questão aqui que caiu o cara da Síria, que eu tiro onda, inclusive, com o meu amigo Tiago Xavier, que eu digo que ele foi para a Síria, né, para ter o filho lá, né, e caiu a Síria aqui. Então, deve ter alguém lá da UPE assistindo as minhas aulas, né, mas se assistiu, assistiu errado, porque 2 mudanças de gabarito e uma questão anulada, tá certo? Beleza? Meus amigos, muito obrigado, tá certo? E sempre continue estudando, porque concurso público é até passar, tá certo? Então, ó, não esqueçam também, fé, força e foco. Uma boa noite a todos vocês, né? E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração. Até mais.